primeira acusação é crime de confusão. Meus irmãos, confusão é crime. Sabia disso? A confusão, meus irmãos, ela deturpa fatos. A confusão, meus irmãos, ela conturba o ambiente, ela conturba o lugar onde vivemos, onde estamos. Jesus disse àquela samaritana que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo imagens de escultura. Ah, meus irmãos, é interessante como se deturpa a palavra de Deus. Eu não sei por que é que para adorar a Deus eu preciso ir a determinado lugar. Eu tenho que ir em Jerusalém. Eu não sei por que é que eu tenho que obedecer determinados rituais para que Deus ouça a minha oração. Eu não sei por que só a sua oração tem valor e a minha não. Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem pode completar? E se converter dos seus, eu ouvirei. O grande problema está aí. E parece que a gente se refugia atrás de alguém que aparentemente, ou aos nossos olhos, leva uma vida de maior santidade do que a minha. E por que é que eu não levo uma vida de santidade igual a dele? O que é mais fácil? O que é que Deus quer? É que eu suba ou que eu continue no estado que eu estou, cá embaixo. Deus quer, meus irmãos, que eu e você aprimoremos a nossa vida espiritual. E aprimorar a vida espiritual não é nada mais, nada menos do que você ter amor pela palavra de Deus, ler, meditar, estudar essa palavra, como diz o salmista no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de manhã e depois acaba. É isso? Não. De dia e de noite. Aí você vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Dá fruto na estação própria. Tudo que você faz prospera. Não precisa vir aqui para eu orar para você prosperar. Larga dos teus pecados e vai orar e vai buscar a Deus e você vai ver se prospera ou não. Amados irmãos, sem dúvida alguma, o que o povo estava fazendo para Deus era abominação, era confusão mesmo, adoração por meio de oferendas, culto de presentes, mas não de presença, oferta de sacrifício, mas oferta sem sacrifício algum. Jesus disse aos discípulos, o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. A adoração, meus irmãos, a Deus, portanto, tem que ser por meio de algo que está dentro e não fora. Não confunda, a adoração a Deus tem que ser feita por aquilo que está dentro de nós e não o que está fora de nós. E aquilo que está dentro de nós vai se exteriorizar por meio daquilo que está fora, que é o nosso corpo. Mas ela começa na alma. Israel estava cultivando um culto baseado simplesmente em simbolismos, tal qual os pagãos. Deus não exclui a nossa pureza moral, de modo algum. Quando nós vamos adorá-lo, você tem que estar moralmente em condições. E a primeira coisa que você deve fazer, e eu, é pedir perdão dos teus pecados com toda sinceridade. Aí você pode se chegar a ele. A segunda acusação de Deus é crime de mercantilismo. Esse então, meus irmãos, o povo diz assim, com quem me apresentarei diante do Senhor? Agradar-se-ia o Senhor
de milhares de carneiros, 10 mil. Meus irmãos, vou trazer uma oferta para Deus e Deus vai ficar contente. Olha, pastor, estou trazendo aqui $1 milhão para a igreja. Deus responde assim: não preciso de papel velho. Meus irmãos, Deus não precisa de dinheiro, e tem o universo todo é dele. Irmãos, o povo de Israel queria comprar Deus. Queriam continuar com o mesmo ritual de antes, isto é, carneiro, azeite, bezerro, até os próprios filhos. Manassés torrou seu filho, queimou. Eles achavam que ofertando tudo aquilo para Deus era só esperar as bênçãos. É um ritual, meus irmãos. Olha, qualquer semelhança com o que acontece nos dias atuais não é mera coincidência, não. Amados, Deus só faz um tipo de negócio comigo e com você. Eu vou pedir que alguém leia para mim Provérbios capítulo 23, versículo 26, bem alto. E outro leia para mim 1 Crônicas 29, 14. Alguém se levante, por favor, e leia Provérbios 23, 26. E o outro irmão se levante e leia 1 Crônicas 29, 14. Pode ler. Filho meu, vamos dizer todo mundo junto? Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. Deus não está falando, filho meu, dá-me tua carteira. Isso para Deus é lixo. Deus quer aquilo que tem valor, é o coração. Se você der o coração para Deus, o resto, Ele aceita tudo. Mas o primeiro tem que ser o coração. Vamos lá, 1 Crônicas 29, 14, quem achou? Primeiro Crônicas 29, 14, isso. Porque tudo vem de ti, é isso? E da tua mão te damos. Meus irmãos, nós não temos nada para dar para Deus. Quer saber? Você não tem nada para dar para Deus, nem eu. Nós simplesmente devolvemos para Ele 10% dos 100 que Ele nos dá. Nós não podemos negociar com Deus, meus irmãos, porque nada temos nesse mundo. Paulo diz isso a Timóteo, na primeira carta dele, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Segundo, porque Deus não aceita oferta a menos que sejam dadas de coração. E incondicionalmente, presta atenção, incondicionalmente, não dê oferta para Deus e cobrando. Olha, Deus, eu ordeno, espírito de miséria sai de mim. Tu não ordena nada. Você aqui, quando muito, tem que obedecer. Quem é que nos autoriza a ordenar alguma coisa para Deus, meus irmãos? É Ele quem ordena. Ordena quem pode. E quem pode manda e dá ordem. E quem tem juízo. Mas, meus irmãos, o povo de Israel naqueles dias dava tudo menos obediência. Deus não se vende com rituais. E não devemos confundir espiritualidade com bem-estar social. Não devemos confundir espiritualidade com frequência à igreja. Não devemos confundir espiritualidade com dízimo, com oferta. Não devemos confundir espiritualidade com leitura da Bíblia. Não. Espiritualidade leva ao estudo da Bíblia, não à leitura da Bíblia. Espiritualidade leva, meus irmãos, não a uma oração repetitiva, mas a uma oração consciente, oração que compunja a alma.
Terceira acusação e última, tentativa de escape. A primeira, vamos lá, crime de confusão. A terceira, crime de mercantilismo. Segunda. E a terceira, tentativa de escape. O povo acreditava que mantendo aquele ritual estaria aplacando a ira de Deus. E ele então os salvaria. Meus irmãos, todas as ofertas ritualísticas apresentadas do Velho Testamento são destituídas de valor, e a não ser que elas expressem um sincero movimento do coração em direção a Deus. Ele, e tão somente Ele, é o único que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Mas, para isso, há que se fazer humildemente diante de Deus. Há pessoas que se apresentam diante de Deus como se eles fossem Deus e Deus fosse o homem. Quando você se apresenta diante de Deus, eu e você temos que diminuir, que Ele tem que crescer. Ele é o Senhor. Um de cara virada com o outro. Crentes levando crentes ao tribunal. E vem diante de Deus com aquela cara mais lisa, me perdoe, mais sem vergonha do mundo. Eis que te falo, varão. Aleluias. O Senhor está falando. Está falando. Senhor não. Não ponha a Deus um negócio. Ah, meu irmão, olha, eu queria dizer para você uma coisa, sabe? O Senhor colocou no meu coração. Ah, é? Que Senhor colocou no teu coração? Você não fala com fulano, brigou com o seu Beltrano, está dando golpe na praça aí, e o Senhor colocou no teu coração? Observa bem que Senhor foi esse aí. Meus irmãos, Deus não usa vaso sujo. Deus não usa vaso sujo. Vamos repetir? Deus não usa vaso sujo. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E em Hebreus 2:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só Ele pode me justificar. Amados, vamos terminar. Pode ser que eu, pode ser você, permita a Deus que ninguém aqui esteja incorrendo num desses crimes. Crime de confusão, crime de mercantilismo ou comercialização, crime de tentativa de escapar da acusação de Deus. Mas Deus tem uma causa com o seu povo e Deus quer que cada um de nós assuma a sua responsabilidade diante dele num ato de adoração. Deixa eu dizer para você, pense bem o que significa o dia do Senhor para você. É seu? Não. Pense bem no que significa os 10%, para não dizer os 100 que você fica com ele. Vai ficar com 90, os 10 é seu? Olha, dízimo não é meu, meu irmão. Não é. Pense bem, como é que você está tratando com a Bíblia. Às vezes a gente vê a Bíblia jogada por aí em qualquer lugar. Pense bem como é que nós estamos vivendo uns com os outros. Como é que eu estou tratando você, que é filho de Deus, é meu irmão? Como é que está o nosso relacionamento?